Estamos de volta e o nosso tema hoje é o Setembro Amarelo. Mande sua pergunta para o nosso WhatsApp, 31 99642 8473. E nós podemos falar em causas para os suicídios ou é uma coisa, ou é um ato que envolve várias causas? Gostaria de começar por você, Maria. São várias causas, não existe somente uma, né? Vem um sofrimento, ansiedade, angústia, então não dá para a gente tentar fazer um levantamento, é por causa da família, é por causa de um término de namoro. Não, porque isso a gente acaba culpabilizando uma pessoa, né? É uma série de fatores que já vem também de um tempo e aí a pessoa se manifesta. Pode ser consequência, então, de uma doença mental? O transtorno mental, um transtorno mental diagnosticável está presente em mais de 90%, talvez mais de 95% dos casos de suicídio, ou seja, algo potencialmente tratável. E também doenças não mentais, não psiquiátricas, por exemplo, doenças oncológicas, doenças neurológicas degenerativas, doenças autoimunes também estão associadas a uma taxa maior de suicídio devido ao sofrimento causado pela doença. O fator genético deve ser considerado? Alguém que teve um pai, um familiar que sofreu, que se suicidou? Sem dúvida, né? Suicídio ele ocorre com mais frequência em famílias, seja por uma questão cultural, a pessoa tem aquilo como um exemplo, seja por uma questão genética, biológica também. Traços de impulsividade herdados geneticamente, associados a sintomas de depressão, angústia, aumentam o risco de suicídio. No bloco anterior, a gente falou sobre a importância dessa escuta e nós conversamos com a Norma Moreira. Ela é voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, aqui em Belo Horizonte. E a instituição existe há 57 anos no Brasil e há 42 anos aqui em BH. A equipe é formada por 40 voluntários. Vamos ver o que ela disse a respeito desse trabalho que é desenvolvido por eles lá no CVV. E aí ela começa a pensar naquilo. Então, da ideação até o ato mesmo, tem uma fase. É nessa parte que o CVV entra, né? Conversando com as pessoas. O trabalho do CVV não é um trabalho de impedimento. Então, se ela já tomou algum veneno, alguma coisa assim, né, o que a gente faz é pedir a ela, no momento que ela liga para o CVV, que ela busque uma ajuda na cidade dela. Mas no processo todo antes, a gente conversa com as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas que suicidam, elas não querem se matar, elas querem ficar livres de uma dor. E a prevenção se dá exatamente nesse momento, que a gente disponibiliza para ouvir a pessoa falar sobre essa dor, no ritmo dela, no tempo dela. Então, essa dor que as pessoas sentem, ela é igual em homens e mulheres? Quero dizer isso por causa das taxas. O índice de suicídio entre homens e mulheres, há diferença? Toda dor é legítima. E o que pode não ser uma dor para mim, pode ser para o outro, né? Então, quando a gente pensa por que os homens, a taxa é maior no suicídio, a gente pode pensar também na nossa sociedade de que o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem não pode compartilhar suas questões, né, que é da nossa cultura. E a mulher, ela tem uma facilidade de pedir um socorro, de pedir ajuda, de compartilhar com a outra que aquele momento está muito difícil para ela, né? Então, se a gente for pensar na tentativa como essa ligação ao outro, esse apelo ao outro, a gente pode pensar que as mulheres têm uma facilidade, né? E o homem tem essa dificuldade por uma questão cultural. Porém, as mulheres tentam mais do que os homens? As mulheres tentam mais que os homens, até 3 vezes mais. Só que o suicídio consumado é maior de 2,5 vezes a 4 vezes nos homens. Isso numa taxa geral, isso é um dado do mundo inteiro, com algumas exceções. Na China, por exemplo, as mulheres tentam tanto quanto os homens, talvez pelo acesso a meios letais. É uma população predominantemente rural, elas usam pesticidas. E no caso, por exemplo, aqui, categorias profissionais, né?
o suicídio, por exemplo, ele vai ser mais frequente em categorias que têm acesso mais fácil a meios letais. O exemplo clássico seriam policiais, militares e também os médicos. São categorias em que a taxa de suicídio é mais elevada. E um dado interessante, reforçando a questão cultural, médicas se suicidam tanto quanto médicos, né? O índice é mais ou menos o mesmo, né? Como se a médica também, pela própria profissão, saísse um pouquinho desse perfil, achar que deve ser ajudada também, né? E isso pode ser, doutor, até entendido como pode ser aparentar uma morte não intencional, em alguns casos. Um dos grandes problemas do suicídio, de você tentar trabalhar com uma taxa de suicídio, é exatamente os suicídios não notificados. Seja porque a pessoa, principalmente o médico, nesse caso, tem mais facilidade, consegue esconder, né, essa intenção para não fazer sofrer os familiares, seja porque os familiares se sentem envergonhados de ter tido alguém da família ter cometido suicídio e tentam disfarçar isso aí, dando uma outra causa para aquela morte. Isso até que eu ia perguntar, um fator social. Para não expor os familiares, os atestados de óbito, por exemplo, não colocam a causa justamente para não deixá-los expostos nesse momento? Não, tem que colocar. O suicídio hoje deve ser notificado. Não só o suicídio, mas já existe uma obrigatoriedade da notificação das tentativas de suicídio, para que os serviços de saúde possam se organizar para saber onde está ocorrendo mais, como abordar, por que aquela população, aquela escola, né, estaria mais vulnerável. E pelos estudos, dá para verificar, por exemplo, região geográfica entre as escolas, por exemplo, onde acontece mais, onde acontece menos? Não sei se é o seu estudo, mas existem estudos nesse sentido? Não, o que existem é que essa questão está aumentando na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, entra os jovens aí de ensino fundamental e os universitários, né? E também nos idosos, né? A partir do momento da sua aposentadoria. E aí a gente pode pensar que é muito nessa identificação do arrimo de família, trabalhador, e quando perde essa identificação, ele começa a tentar buscar o que ele vai ser agora. E muitas vezes é visto como o incapaz, agora que não dá para fazer mais nada, e isso também vai trazendo um sofrimento. Então a gente pode pensar também muito ligado a essa relação da identificação da pessoa com o que ela é. Né? Alguns jovens se identificam muito também com a nota, né? Então sempre foi muito bem durante o ensino fundamental e médio, e no momento que chega à universidade, tira uma nota baixa, se desestabiliza, né? E pensa como vai ser agora. Essa frustração também pode trazer um sofrimento. Me ocorreu até a questão da entrada na universidade, né? Que é fator de alto índice de estresse entre os nossos jovens, né? Isso também, esses jovens, então, estão nesse perfil, né? Talvez a taxa de suicídio entre universitários não seja mais alta, mas dentro daquela ideia que nós temos que o universitário é um vitorioso, então todos nós ficamos muito chocados com o suicídio entre os universitários, mas muitas vezes exatamente, é um fator de estresse, essa passagem também, né, da vida adolescente para o mundo adulto, as responsabilidades, né, a competitividade que a universidade muitas vezes causa. De certo, eu não me expressei bem, a pergunta era exatamente essa. Nesses momentos de mudança intensa de vida, o adolescente que vai para a faculdade, o universitário que acabou de se formar e tem que achar um espaço no mercado de trabalho, o idoso que já se aposentou, mas ainda sustenta aquela família, ou então já não tem mais o que fazer. A própria entrada na adolescência é um momento que a gente pode pensar tanto da puberdade, as questões hormonais, de mudança, mas também é um momento que você
perde a sua identificação infantil, familiar e busca no grupo a sua própria identificação. É um momento tenso, né? É um momento que você entra ali em crise. Então, assim, o ideal é pensar como que eu vou entrar e como eu vou sair, né? Assim, de poder pensar na adolescência num momento conflituoso e que o adolescente pode apresentar várias questões. E é fundamental ter ali um adulto, né, para auxiliá-lo nessa organização. E nessa o adulto pode se perder, né, doutor? Porque, por exemplo, o adulto pode falar, não, mas sempre existiu bullying, na minha época eu sofria bullying e estou aqui. Isso é uma bobagem. Existe muito também esse equívoco, né? Bullying é uma coisa terrível, né? Isso pode destruir, né, internamente, emocionalmente o jovem, né? É muito importante o espaço de escuta, né? Também tem um estudo que mostra que pais que têm uma refeição junto com os filhos, naquele sentar juntos, para falar do dia a dia, falar da vida, esses pais conseguem perceber mais adolescentes sobre o risco de bullying e, com isso, tomar uma atitude, orientá-los ou ir diretamente à escola para saber o que está acontecendo. Então, esse contato dentro de casa dos pais com os filhos é muito importante. E principalmente ficar observando o meio tecnológico. Porque quando a gente fala assim, eu sofria bullying na escola, mas hoje cada vez mais há a propagação da notícia, né? Mas também há aquele momento que você fica só ali, você e a tecnologia, né? Então vai perdendo essas referências de contar com o outro na vida real, né? Então o tanto que a gente vê, né, as redes sociais, você está bem, você está feliz, mas na verdade você está ali sozinho, isolado, né? Então é interessante a família também ficar atento a essas relações junto com a comunicação, né, junto com a tecnologia, colocar limites. Hoje a gente já vê crianças já bem novinhas, às vezes os bebezinhos sabendo passar, né? Então eu acho que o limite também é orientador. Ok. Então a gente vai fazer só mais um intervalo rapidinho e nós voltamos já já.